Então deixa a sua opinião aí a respeito, tá, do IPTU, o que é que você acha? Tem gente que defende que o IPTU deveria ser extinto, tem gente que defende a ideia que IPTU na verdade é um aluguel que a gente está pagando e que a questão da propriedade privada está sendo completamente ignorada. Tem gente que defende uma ideia menos radical, né? Que na verdade seria uma diminuição no valor da parcela do IPTU, tá certo? Então, assim, querendo ou não, a gente tem uma prefeitura, a gente tem um governo do estado, e sim, os impostos servem para alguma coisa, né? Ou pelo menos em tese deveriam servir, né? Mas a gente vê tanta obra, a gente vê tanto escândalo de corrupção, né? E desvio de dinheiro, de verbas, e a gente vê também obras superfaturadas e tudo mais, e prefeitura tirando empréstimo para pagar empréstimo, né? Essas coisas. E a gente fica se perguntando para onde na verdade estão indo nossos impostos, né? O que é que estão fazendo com os nossos impostos. Então, veja, essa questão do projeto Recife em Dia, ela é uma questão que ela dá certo para aquele cidadão que pode pagar logo, ou então pode pagar à vista, né? Mas para o cidadão que para ele só funciona parcelando, e quando eu digo parcelando, é parcelando a perder de vista, entendeu? Fica um negócio mais complicado, entendeu? Porque quanto mais você parcela, mais o desconto desaparece. E mais entra o valor normal do IPTU, mais o valor de juros, multas e cobranças jurídicas diversas entram ali, entendeu? A gente aqui em casa mesmo está passando por um probleminha aí, né? Bem complicado em relação ao IPTU. Porque mesmo dividindo em quase 10 anos, a parcela ainda fica salgada pra gente, porque a gente passa uma situação complicada aqui em casa, houveram certas circunstâncias que o valor do IPTU subiu muito, entendeu? E depois eu fui lá na prefeitura, a gente acertou algumas coisas e o valor voltou ao normal. A verdade é que por certas circunstâncias aqui em casa, pelo menos é o nosso caso, o valor do IPTU, a nossa casa se tornou registrada na prefeitura como se fosse ponto comercial. E aí o valor do IPTU foi lá em cima, entendeu? E aí depois isso mudou e a nossa casa voltou a ser reconhecida como residência, né, comum, e aí o valor voltou ao normal. Mas passou anos a nossa casa sendo tida na prefeitura como ponto comercial. E aí o valor cresceu muito, entendeu? Então na verdade era para a gente pagar um valor bem menor, entendeu? Então é isso. Então, pra gente, no nosso caso, até parcelando fica ruim, entendeu? Tipo, a parcela que a gente poderia tirar para dar início a isso também fica ruim pra gente, entendeu? Porque no nosso caso, o parcelamento que a gente poderia fazer seria entre 48 e 96 parcelas, mas aí vai entrar toda a carga de juros, multas, cobranças jurídicas e tudo mais, entendeu? Fora que, para você ver como o pessoal ignora a questão da propriedade privada, ainda fica aquela ameaça daquelas cartas que chegam na sua casa falando um espólio de não sei quem aí e de que fica te ameaçando que a sua casa pode ir para leilão. Mano, a casa é sua, velho. A prefeitura não tem o direito de chutar o seu rabo para botar você para fora da sua casa, não. A casa é sua. Esse imposto aí, predial territorial urbano, é um absurdo. Os únicos territórios da prefeitura deveria ser o prédio da prefeitura e todo e qualquer lugar que a prefeitura precisar para criar um órgão ou uma instituição deles. Tudo bem, aquele lugar ali é deles, mas o resto é do cidadão morador da cidade do Recife. São os cidadãos dessa cidade aqui que compraram seus terrenos e que fizeram as suas casas, e são as outras instituições aí, construtoras que compraram terreno, levantaram prédios e tudo mais. E para mim cobrar isso aí é simplesmente uma grande uma sacanagem. Entendeu? Então eu defendo algumas coisas, entendeu, a respeito de IPTU. Então, assim, no meu caso, o pensamento que eu defendo a respeito do IPTU é que eu não concordo com o IPTU, tá? Para mim, IPTU é a rejeição da ideia da propriedade privada, porque eles agem como se fossem donos e você, mesmo que o imóvel seja seu, você está pagando praticamente um aluguel para você morar na sua casa, e se você não pagar o IPTU, eles ainda te ameaçam chutar sua bunda, seu traseiro para longe da sua casa e botar sua casa em leilão, vê só. Isso aí, cadê a propriedade privada? Não tem, né? Desse jeito aí, entendeu?
E as ideias que eu defendo a respeito de IPTU, por exemplo, seria a completa extinção do IPTU. A ideia mais radical que eu tenho é essa, seria a completa extinção do IPTU. A outra ideia que eu tenho seria uma diminuição muito grande no valor das parcelas, entendeu? Da questão do IPTU. Outra ideia que tem é que o IPTU poderia ser cobrado de acordo com o ganho salarial de cada um, né? Então, quem ganha mais paga mais, aquele que ganha menos paga menos. Então, seria outra ideia aí, entendeu? Tem muita inadimplência aqui no nosso Brasil, né? No nosso estado, na nossa cidade, em todos os lugares no Brasil, porque os impostos são muito altos, são abusivos e acaba não dando para o bolso do cidadão comum, daquele assalariado, entendeu? Então, por isso que eu me revolto com esse projeto, entendeu? Esse Recife em Dia, na minha opinião, é uma sacanagem. É uma caixa de banana. Eu não sei se você que está me ouvindo aí agora compartilha dessa opinião, mas para mim foi, entendeu? Eu cheguei lá e achei aquilo um absurdo, porque o resumo da ópera é esse: quanto mais você parcela, mais o prometido desconto de 100, de 90% vai embora, entendeu? E acaba se tornando um financiamento comum, bem parecido com um financiamento de banco, na verdade, entendeu? Então, cara, é muito ruim isso aí. Você vê que o pessoal despreza a ideia de propriedade privada. Eles ameaçam chutar você para fora da sua casa, botar sua casa em leilão. Fica essa ameaça aí, entendeu? Sendo que a propriedade é sua. Eles agem como se fossem os donos de todo o território da cidade, quando na verdade eles deveriam apenas zelar pela segurança do cidadão, pela segurança dos bairros, das cidades, dos estados, das fronteiras. E quem está dentro, meu amigo, eles são os donos, são os proprietários de suas próprias casas, de seus próprios lares, entendeu? E eu acho que a prefeitura, o limite dela é a porta do cidadão de cada um, entendeu? Eles não deveriam entrar além da sua porta e determinar o que você vai fazer para dentro da sua casa, nesse sentido de impostos. Entendeu? Então o pessoal ignorar que você é o dono do lugar, ignorar a sua propriedade privada e ainda te ameaçar com esse negócio de IPTU, meu irmão, isso é um absurdo, entendeu? E esse projeto, na minha opinião, é uma piada, entendeu? É para fazer rir. Então depois que você chega lá, que você vê isso aí, você ri, entendeu? Porque eles prometem descontos de 100 a 90% que só funciona com quem pode pagar à vista ou em poucas parcelas, mas aquele cidadão que é assalariado e que ele precisa colocar as parcelas entre 45 a mais de 90 aí a perder de vista, entendeu? O desconto simplesmente desaparece. Então, para mim, a solução é outra. Então, para mim, a solução seria a prefeitura ignorar completamente os juros, ignorar toda a forma de multa, ignorar toda a bagaceira jurídica que justifica eles tomarem ainda mais o teu dinheiro e, na verdade, só deixar o valor normal da parcela do IPTU, somar toda a dívida do valor normal do IPTU e a eles oferecerem um novo sistema de parcelamento onde todos os juros, todas as multas e todas as cobranças jurídicas são tiradas, entendeu? Então, acabar com o dogão de impostos da prefeitura e fazer um dogão mais simples, entendeu? Tipo americano, entendeu? Que é só o pão, a salsicha e a mostarda, né? Ou a maionese, ou ketchup, sei lá, né? Então, fazer uma coisinha mais simples, entendeu? Porque isso talvez facilitasse a vida do cidadão recifense e de todo cidadão aqui do território brasileiro, não é isso? Então, tá bom. Isso aqui é que eu queria trazer, a minha revolta com esse projeto, cara, que eu tô revoltado com esse projeto. Recife em Dia, esse parcelamento aí é um absurdo. Para mim, o IPTU, da maneira como ele existe hoje, é um absurdo. Para mim, o conceito de IPTU também é um absurdo, entendeu? Como eu já comentei aqui, porque ignora a questão da propriedade privada, né? E a gente praticamente está pagando um aluguel por aquilo que já é nosso, né? Que as pessoas labutaram e trabalharam para poder ter ao longo de suas vidas, né? Gente que pagou imóvel às vezes por mais de 30 anos e ainda continua pagando o tal do aluguel do IPTU para a prefeitura, né? Não chutar eles para fora, né? Isso. É como se a gente na verdade tivesse, mas não tivesse a propriedade, né? Isso.
Então tá bom. Eu queria deixar esse vídeo aqui, eu queria deixar essa crítica local a respeito do IPTU e do projeto Recife em Dia. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha. E se você quiser também, eu convido você para se inscrever e ver mais vídeos no meu canal, tá? Como eu disse, o meu canal, ele é um canal eclético, ele é um canal de variedades e tem muitos quadros. Então esse quadro aqui é uma crítica local, tá? A respeito da cidade de Recife e do IPTU e do projeto Recife em Dia, que para mim é um grande absurdo, tá bom? É isso, tá? Um abraço para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.